Pois bem, podemos nos acomodar um breve instante, meus irmãos e minhas irmãs, para rezarmos sobre esse tempo maravilhoso que o Senhor nos concede, esse tempo da Quaresma. E o tempo avança. Já estamos nesse quarto domingo, em que somos convidados a rezar mais e melhor, a meditar sobre os mistérios da nossa salvação, da nossa redenção. O primeiro domingo da Quaresma, se vocês não têm vivo na memória, eu vou reavivar. Nós somos convidados a, com Jesus, vencermos as tentações, irmos ao deserto. Jesus foi lá no deserto, 40 dias e 40 noites, nos rememorando a libertação do povo de Deus, quando foi liberto, depois de 40 dias, 40 noites, atravessar o deserto a pé enxuto. O segundo domingo, logo em seguida que nós rezamos, meditamos, foi então o domingo em que Jesus se transfigurou, mudou, chamou os discípulos, Pedro, Tiago e João, e disse: venham comigo à montanha, para rezarmos. E ali Jesus, juntamente com os profetas, ele aparece transfigurado, e a voz de Deus diz a todos: este é o meu Filho amado, nele eu deposito todo o meu amor, escutai o que ele vos diz. No terceiro domingo, semana passada, nós ouvimos o recado de Jesus. O templo, que é a pessoa humana, que sou eu, que é você, que somos nós, é templo vivo, onde habita o Espírito Santo. Jesus vai chamar a atenção dos vendilhões lá do templo, que exploram a fé do povo, exploram, assambarcam aquilo que de mais importante nós recebemos, que é a fé num Deus libertador. E os nossos pobres são espoliados também, muitas vezes, pelo um falso poder religioso. E Jesus vai dizer: olha, destruí esse templo, em 3 dias eu o reerguerei. Falando do templo que é o seu corpo, que é o seu corpo. Jesus já está chegando em Jerusalém. E nesse quarto domingo, nós somos chamados a participarmos dessa conversa com Nicodemos. Nicodemos começa a bater um papo com Jesus. Nicodemos começa a dizer para ele: ô Jesus, aqui nós judeus, a tradição, e Nicodemos era um homem entendido da religião, entendido da lei, cumpria aquilo que a lei mandava, obcecado pela lei, e Jesus vai ter com ele. E na conversa, Nicodemos vai dizer: olha, Moisés, lá no passado, o que Moisés fez conosco? Moisés ergueu ali uma cruz de madeira, e nela colocou uma serpente dourada, feita de ouro, feita pelas mãos humanas, para que todo aquele que olhasse a essa serpente que estava erguida, curado fosse. E Jesus então, ele vai dizer para Nicodemos: pois é, você está certo, mas veja bem, qual é a prova que Deus nos dá de que nós não precisamos mais de ídolos, nós não precisamos mais de serpente? Ele nos dá o seu Filho único, que é Jesus de Nazaré. E nos dá o seu Filho para que todos nós tenhamos vida, e tenhamos vida na sua plenitude, para que todo aquele que nele crer não morra. E aí vão dizer assim: pois é, tanta gente está morrendo nesses últimos dias. Quantas 1000 pessoas já tiveram a sua vida prematuramente ceifadas, tiveram as suas vidas jogadas às traças
pelo poder econômico, também pelo poder religioso. Quantos milagreiros e milagreiras apareceram aí nas televisões oferecendo cura, dizendo que o vírus da Covid foi um vírus feito em laboratório, de que o vírus da Covid, eles tinha o poder de curar, bastasse que pegasse aquela toalha com o suor, passasse que ficava curado. Uns chegaram a vender semente de feijão, dizendo, é milagreiro. Alguns padres chegaram a desafiar o vírus, chegaram a desafiar a ciência, chegaram até a cometer blasfêmia, dizendo que é a vontade de Deus para fazer uma purificação às pessoas, uma purificação no mundo. Com certeza, não se formaram em teologia, não leram a Sagrada Escritura, não estudaram, são de mentalidades curtíssimas, de uma ignorância tremenda. E o pior ignorante são dois. O pior ignorante é o político e o pior ignorante acompanhado desse é o da religião. Por quê? Se tivessem pelo menos se debruçado sobre o livro santo e lido esse capítulo 3 do evangelista João, que diz, Deus dá ao mundo porque nos ama, o seu Filho único, para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. Deus quer que nós tenhamos vida. E para que a gente tenha vida, hoje, no atual momento que nós estamos vivendo, é preciso que a gente tenha vacina. É preciso que a gente tenha juízo. É preciso que a gente se cuide. É preciso que a gente se ame e que a gente acredite nesse amor de Deus derramado por nós, do qual o evangelista João também vai dizer sobre a luz. Sobre a luz. Olha, quando acaba a energia, acaba a bateria do celular, a gente não tem mais onde recorrer, está tudo escuro, e a gente acende uma pequena vela, aquela chama tão insignificante diante de uma lâmpada, tão insignificante diante de uma lanterna de um celular, aquela chama de uma vela é capaz de revelar a mim, a você, a todos que ali estão, quão grande é o amor de Deus por nós. Como nós nos sentimos aconchegados ao redor daquela pequena chama. Como nós nos sentimos seguros ao redor daquela pequena chama. Deus se revela no ordinário, não no extraordinário. Tem gente que busca uma revelação divina, olha, nos trovões, procura uma revelação divina naquele planeta que é maior do que a Terra, que é o Sol. Enquanto Deus vai se revelar, como João está nos dizendo, numa pequena chama. É a luz que veio ao mundo. Aquela pobre criança que nasce numa manjedoura. E numa manjedoura, ao redor dele estavam os animais. E chegam os pastores, trabalhadores, o serviço que é deixado para os últimos. Estavam lá, eram esses que lá estavam. E foram os únicos que conseguiram perceber que quem estava ali era o Rei dos Judeus, era Jesus de Nazaré. Um Jesus que se revela nessa manjedoura e que faz o império tremer, Esse mesmo Jesus que está conversando com Nicodemos, que está catequizando a Nicodemos e que está dizendo para nós, olha, quem pratica o mal odeia a luz, odeia a tal ponto a luz que é capaz de matar aqueles que se aproximam da luz. É capaz de usar o nome de Deus em vão. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Isso é palavra dos filhos das trevas.
É o próprio Satanás quem está dizendo isso. Como que pode enganar tanto? Colocar um véu negro diante de quase 270 mil pessoas já mortas. Negacionista. É realmente o filho das trevas, que veio a este mundo para destilar ódio sobre nós, destilar negacionismo sobre a gente, colocar um contra o outro. E a pequena chama da esperança, que é aquela luz lá da manjedoura, que é aquela chama da vela, que eu dava o exemplo agora há pouco, é essa chama que a gente não pode deixar apagar, é essa chama que nós devemos deixar ela acesa, e dela nos aproximarmos, porque ela é a verdade, e quem se aproxima da luz é da verdade, porque as nossas ações, dos cientistas, a ação daqueles e daquelas que são contra o negacionismo, são ações que nós vamos ver, elas aparecendo, chegando vacina, sendo vacinados, descobrindo medicamentos, salvando vidas. Aí nós vamos ver que valeu a pena da chama pequena nos aproximarmos. Nada de nos aproximarmos daquilo que é extraordinário, daquilo que é grandioso, mas nos aproximarmos daquilo que é pequeno, daquela pobre criança na manjedoura, desse jovem de Nazaré, que na conversa com Nicodemos, conhecedor da lei, revela a Nicodemos que a lei ela é feita para libertar o homem, não para matá-lo e nunca para escravizá-lo. Que Deus nos abençoe, que Maria, sua mãe, essa que foi capaz de reconhecer o amor de Deus nessa pequena chama da criança de Nazaré, vê essa luz de Deus, o seu Filho Jesus, anunciando e pregando ao mundo que Deus é Pai, que Deus é bom, que nos dá o bem mais precioso dele, que é o seu Filho, para que nós tenhamos vida, tenhamos vacina e vida na plenitude. Amém.